Lições do maná. O maná que Deus deu ao povo no deserto. Essa história é linda. Acho que todo mundo de alguma forma já ouviu falar dessa história, de que Deus sustentou o povo no deserto com o maná, com o pão que desceu do céu todos os dias, e Deus sustentou o povo no deserto com o maná. Já ouviram essa história? Vocês já ouviram essa história? É sobre esse texto de Êxodo 16, que eu queria que hoje juntos aqui nós tirássemos algumas lições de provisão, de confiança, mas também algumas lições de responsabilidade. Eu queria começar, o texto é grande, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou destacar alguns textos aqui, porque eu quero ler esse texto com vocês. Mais do que falar sobre o texto, eu quero ler também esses textos com vocês. E eu queria começar destacando o versículo 1 e 2, que diz que foi no 15º dia do segundo mês, isso significa 45 dias, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Esses dois versículos aqui eu fico olhando e dizendo, Deus, como isso tem contextualização aqui para fazer, tanto com o texto como com o que a gente tem vivido na nossa vida. O texto fala de deserto, eles estavam no deserto. E o deserto é um símbolo, o deserto simboliza esta coisa de dificuldade, de tribulação. É deserto, exílio, vale, são categorias bíblicas que a gente usa para retratar um momento difícil na vida da gente. E nós estamos nesse momento difícil. Nós estamos vivendo esse momento difícil. E o povo também. O povo tinha acabado de ser liberto do Egito, mas isso não torna o amanhã fácil. Tem gente aqui que livrou-se do Covid, mas isso não torna os problemas do outro dia resolvidos, não. Eles tinham os problemas de cada dia para resolver. Eles estavam há 45 dias andando no deserto. E sabe o que é que isso significa? Eu imagino que o povo saiu do Egito e saiu com mantimento, né? O pessoal saiu com alguma coisa, não deve ter saído? Com comida? Só que depois de 45 dias no deserto, o que acontece com a comida? O que acontece com o suprimento? Ele acaba, né? Tem hora que ele acaba. Eu fico fazendo relação disso com a pandemia, né? Começou a pandemia. Aí algumas pessoas disseram, não, mas a gente tem um suprimento aqui. A gente tem uma reserva aqui, mas essas reservas acabam. E tem uma hora que a coisa aperta. Tem uma hora que a dificuldade ela se estabelece. Aconteceu isso com o povo. Imagina que o povo estava no deserto 45 dias caminhando, tinha lá água, tinha lá comida, tinha lá o pãozinho, tinha as coisas para servir. Chegou uma hora, pessoal, que acabou. Uma hora que acabou. E aí tem a história, um capítulo anterior a esse que a gente vai se deter mais hoje, que aparece o povo está sem água, com sede, e aparece o quê? Um lago. Imagina a alegria de você estar assim, no finalzinho da pandemia, aí aparece um lago. Você está no final da primeira onda, achando que tudo vai voltar ao normal, assim, aparece um lago. O lago é a expectativa de que eu vou matar a minha sede. Vocês imaginaram a carreira desse povo em direção ao lago? Quando eles pegaram a água do lago e colocaram na boca para beber, o que foi que eles perceberam? Que a água era amarga, que não dava para beber. Foi mais ou menos nossa frustração, achando que tudo ia voltar ao normal e começou de novo. Nós vivemos isso. Nós passamos por essas realidades, passamos por esse problema. É o lago que chega. O nome desse lago era Mara, significa amargo. Passamos por isso. Mas aí, meu povo, quando acaba tudo isso, o povo reclamou a Moisés e a Arão.
E sabe o que Deus faz? Deus cuida, Deus abençoa. E eu vou tirar aqui algumas lições. A primeira é que Deus age de forma didática em meio à dinâmica da vida. Deus age sempre de uma forma muito didática. Está faltando água, está faltando mantimento, Ele vai suprir, mas Ele faz isso ensinando um bocado de coisa. Ele faz isso aproveitando esse momento para ensinar. Deus é muito didático. Olha o que diz o texto, versículo 4 e 5, no Êxodo 16. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado em dobro do que recolhem nos outros dias. Vocês vão sair para pegar pão, que vai chover do céu, diariamente, a porção necessária para aquele dia. No sexto dia, vocês trarão para ser preparado o dobro, porque no sétimo dia vocês não colherão. Deus está suprindo a necessidade, não está? Mas está fazendo isso como? Ensinando. Deus tem suprido as suas necessidades nesse período, de alguma forma. E quais foram as lições que você aprendeu desses suprimentos? Você consegue observá-las? Porque com certeza Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele cuida ensinando. Ele supre ensinando. Ele supre trazendo lições para nós. E é isso que eu queria destacar aqui da lição do maná. Trazendo essas lições para as nossas vidas. E talvez se você passou por esse cuidado de Deus nesse período, não quer dizer que você não tenha passado por lutas. Mas se você passou por esse cuidado de Deus nesse período e não aprendeu as lições, talvez hoje seja um dia de, olhando para a experiência desse povo, que parece muito com a nossa experiência, a gente aprender também um pouco essas lições. Primeira lição que eu destacaria aqui é que Deus cuida. Você pode confiar. Deus cuida. Deus cuida. Aí eu queria ler o texto com vocês, porque esse texto é lindo o que Deus fez, a maneira como Deus agiu. Olha lá do 12 em diante, em Êxodo 16. Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, pois saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Vocês conseguem imaginar essa cena? Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Os israelitas comeram maná durante 40 anos. Enquanto durou o deserto, durou esse cuidado especial de Deus na vida deles. Eu não sei quantos aqui podem dizer que enquanto dura esta pandemia, tem também durado o cuidado especial de Deus em nossas vidas. Mesmo que seja para enfrentar um luto. Talvez essa pandemia tenha trazido uma série de problemas que estavam intocados, guardados. Mas junto com o deserto, vem o Deus que cuida. E nós podemos confiar nisso. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós. Às vezes, pessoal, a gente tem uma visão muito só no sol do deserto e não enxerga o maná que está ali sendo colocado como orvalho. Esse milagre desse maná. O milagre das codornas,
que sustentam, que nos dão a condição de seguirmos. Jesus disse lá em Mateus 6, que nós não deveríamos estar preocupados com essas coisas, porque Deus sabe que nós precisamos delas. Deus tem cuidado de nós. Eu sei que tem gente aqui passando por luta grande, mas isso não muda o fato de que Deus tem cuidado de você e tem suprido as suas necessidades de uma forma ou de outra. E esse milagre do maná é um milagre que acontece na vida da gente. Acontece na vida da gente. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Não é uma pergunta, não, uma afirmação. Deus sabe do que precisamos. Aí vem a pergunta: você sabe de que precisa? Você sabe de que precisa? Porque Deus sabe do que nós precisamos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. O problema das nossas frustrações com Deus é porque nós ficamos chateados porque Deus não nos dá aquilo que nós desejamos. Mas Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Isso Ele nos dá. E nós precisamos valorizar o maná e a codorna. Sabe por quê? Porque é tudo que eles precisavam. Eles não precisavam mais do que isso. Conhecemos a história e sabemos que o povo precisava de proteção e tinha uma coluna de fogo à noite, que o povo precisava de sombra e tinha uma nuvem durante o dia, mas o povo precisava de comida, e Deus deu essa comida. Deus deu essa comida. O texto lá em versículo 12 diz que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Interessante que Deus é conhecedor de tudo, né? Inclusive de nutrição, né? Porque Ele dá o carboidrato de manhã e a proteína à noite, né? Então, vai comer um carboidratozinho de manhã, vai comer uma proteínazinha mais para o final da tarde, para dormir tranquilo. A ciência vem descobrir isso lá depois, né? Mais para frente, né? Deus balanceia a alimentação. Coloca ela do jeito que o povo precisa para sobreviver, para ter músculo, para caminhar no deserto, para trabalhar, para ter energia. Dá o carboidrato e dá a proteína. Deus nos dá o que nós precisamos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus pode não estar comprometido. Deus pode não estar comprometido com a sua TV a cabo de 300 canais. Mas Ele está comprometido com o seu maná. E vai nos dar aquilo que nós precisamos. Que é diferente daquilo que nós desejamos. Deus pode não estar comprometido com o fato de você dormir de ar-condicionado todas as noites. Mas Ele está comprometido com aquilo que é essencial. Essa palavra foi tão usada, né? O que é essencial? Deus está comprometido com aquilo que é essencial. Faz sentido, Manuel? Manuel está acompanhando a gente online. Deus está comprometido com aquilo que é essencial na nossa vida. Pessoal, esse texto é lindo porque, olha o versículo 4, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. É dependência diária, é tudo que precisa a cada dia. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Como foi que Jesus nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente que começou a pensar no mês, a gente começou a pensar no semestre, o pessoal mais financista que começou a pensar no ano, bota todas as contas como é que ela é anualmente, que tem sua serventia para controle. Mas a gente começa a não pensar mais no dia de hoje, e que Deus está nos dando do dia de hoje, aquilo que nós precisamos para hoje.
para hoje. Eu já contei essa história aqui, eu não estava nem programado para contar essa história, mas não sou muito programado mesmo. A história de uma mulher que não tinha o que comer. E perguntaram para ela, disseram na rádio, foi falar, ela disse, não tenho o que comer, mas eu tenho certeza que Deus vai suprir a minha necessidade. De alguma forma ainda hoje. Um cara que não acreditava em Deus ouviu isso na rádio, chamou o servo dele, disse, olha, faça uma feira grande, já ouviram essa história, né? Faça uma feira grande, aquelas feiras assim, valendo. Vá lá na casa daquela mulher, da rádio, localize quem ela é, vá lá. E quando você chega lá e bater na porta, que ela vê coloca a feira lá, e quando ela abrir a porta e olhar, você diga para ela que foi o diabo que mandou. O cara foi e fez. Colocou a feira lá. Quando a mulher abriu a porta, ele disse, morrendo de vergonha o cara, né? Mas não quer perder o emprego, né? Disse, olha, foi o diabo que mandou. Aí ela responde, esse meu Deus é bom demais. Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Entende, meus irmãos? Deus supre. Deus supre. A gente estava nas quintas-feiras lendo sobre o Salmo 37. Que nunca vi um justo mendigar o pão. Deus supre as nossas necessidades. Agora, repito, Ele não está comprometido com um bocado de coisa que não é essencial. Que nós tornamos essenciais dentro de uma sociedade de consumo, mas que não é essencial. O texto continua, no versículo 16, e é muito bonito isso, porque ele diz, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família, recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, porque a necessidade era maior. E não faltou quem tinha recolhido pouco, porque a necessidade era menor. Cada um recolheu tudo quanto precisava. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. O que aconteceu aqui foi que chegasse lá uma família do Emílio, eram 7 jarros. Chegasse a família do Alex com a Raquel, eram 3 jarrinhos. Lá em casa, 4 jarrinhos. Era cada um recolhendo de acordo com aquilo que precisava. E quem colheu muito, não sobrava. E quem colheu menos, também não faltava. Porque cada um estava colhendo de acordo com a sua necessidade. E aí, pessoal, vem algo que está muito ligado à nossa espiritualidade. É nós redimensionarmos as nossas necessidades. E a pandemia às vezes ela é uma das lições do maná. É cada um pegar só o que precisa. E o que você precisa? É de fato o que você precisa? Ou foi aquilo que você aprendeu a desejar? Pessoal, é muito sério quando a gente vai subindo com um padrão de vida, que tem uma hora que você olha assim e diz, como é que uma pessoa consegue viver com menos que isso? A gente vai se acostumando, e aí quando vem uma crise, e não tem nada de errado em você ir aumentando um padrão, à medida que você vai colhendo e vai tendo necessidades, vai tendo fruto do seu trabalho, mas faz parte da nossa espiritualidade, em momentos de crise, nós reduzirmos ao essencial. A gente entender que algumas coisas são fúteis. É um luxo desnecessário. Tem gente que passa aperto, porque de fato não está tendo renda. Tem gente que passa aperto porque não está conseguindo reajustar-se a uma nova realidade. Porque o conceito que ele tem de necessidade é muito mais de desejo e da necessidade implantada nele do que da necessidade real da vida. Isso é algo que nós precisamos aprender.
Isso é algo que nós precisamos aprender e o maná ensina isso. Vai lá e colhe só o que você precisa. Só o que você precisa. Aí eu pergunto para você, de quanto você precisa? Do que você precisa? Entende? A gente vive numa sociedade muito consumista e as necessidades elas vão sendo criadas e geradas para que nós possamos consumir. E tem uma hora que você tem um salário até bom, mas você não consegue viver bem. E as pessoas dizem isso, não dá para viver bem. O que é viver bem? Tem hora que a gente precisa, pessoal, dar esse arroxo, sabe? E entender que Deus está comprometido sim com o maná de cada dia em nossas vidas e com tudo aquilo que nós precisamos. Mas Deus não está comprometido com a nossa TV a cabo de 300 canais. Alguém diz amém para isso? Que a gente está treinado no meio evangélico brasileiro a buscar um Deus que vai enricar a gente. A buscar um Deus que vai dar a você tudo o que você precisa. E não sabemos o que significa isso, né? Sim, Deus tem prazer em abençoar, tem prazer em dar. Mas é muito forte esse texto, sabe, pessoal? Porque diz que quem colheu pouco não sentiu falta. E nós estamos estruturados numa realidade social em que quem colhe pouco sente falta. E quem colhe muito sobra. É como está estruturada a nossa sociedade. Eu não estou fazendo um juízo de valor, estou fazendo um juízo de realidade. Tem gente sobrando e tem gente faltando. Não era o que estava acontecendo aqui. O que cada um colhia, quem colhia mais, não sobrava, porque era o que precisava. Quem colhia menos, não faltava, porque era o que ele precisava. Não é a nossa realidade, é? É a nossa realidade social? Não, não é. Então, se Deus tem lhe dado mais do que aquilo que você precisa, pense em dividir. Pense em ajudar. Viva a contracultura de uma sociedade que está estruturada sobre outra lógica. Partilhe. Porque vai que Deus está querendo dar um maná para alguém, está atrás de alguém para dar esse maná para ela. E talvez essa pessoa seja você. Mas você está tão embebecido por suas necessidades que parece que não sobra nada para ajudar. Eu digo que um orçamento saudável é um orçamento que sobra algo para ajudar. Sobra algo para repartir. Sobra algo para dividir. Se não sobra algo para dividir, ele está errado. Ele precisa ser refeito. A gente precisa rever as necessidades para fazer sobrar. Para sobrando a gente poder dividir. São lições do maná, são lições da pandemia. A gente precisa buscá-las para as nossas vidas. Uma outra coisa, pessoal, do maná. O guardar da falta de confiança apodrece. O guardar da falta de confiança apodrece. Olha o que diz em Êxodo 16, 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Deus está ensinando o povo. Lembra que eu falei que Deus é didático? Deus está ensinando o povo lições preciosas. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal dentro da tenda. Por isso Moisés irou-se contra eles. Existe um guardar que ele apodrece. Ele apodrece porque ele está baseado na falta de confiança. É tão sutil isso, por isso a gente precisa muitas vezes pegar o nosso coração e colocar ele e dizer como Davi: Pai, sonda-me, ó Pai, prova-me, ó Deus, vê se o meu coração, o meu guardar é um guardar de falta de confiança, porque se for, não quero. Se o meu guardar for um guardar de falta de confiança, eu não quero, eu vou já falar de um outro guardar.
Se o meu guardar é falta de confiança, eu não quero. Se essa minha reserva é a minha segurança, eu não quero. Se é nisso que eu confio, às vezes a gente precisa viver essas batalhas com Deus, sabe? A gente precisa brigar com o anjo. A gente precisa brigar contra uma conta corrente, contra um saldo que está lá. Precisa fazer confusão com ele, para não perder o nosso coração e para isso não se transformar em motivo de podridão dentro da nossa tenda. Porque apodrece, meu povo. A gente começa a apodrecer como ser humano. A gente começa a se distanciar de Deus. Porque estamos guardando por falta de confiança. Olha que esse povo aqui, eu vou dizer para vocês. A gente fala muito mal desse povo, né? Mas esse povo é igualzinho a gente. Mas deixa eu falar mal do povo. Ô povinho. Ô povinho. Aí você guarda para você aí também, tá? Esse povo tinha visto as pragas do Egito lá acontecendo, cara. O primogênitos salvo. Viu o poder de Deus se manifestando nas 10 pragas. Viu o poder de Deus se manifestando na travessia do Mar Vermelho. O mar amargo, o lago amargo. Moisés jogou um arbusto dentro e ele ficou potável e o povo bebeu. O povo viu isso. E quando eles guardaram o maná para o outro dia, o que foi que eles já tinham visto também? O maná. Eles tinham visto um pão amanhecer em cima na areia do deserto. Devia ser crocante, né? Porque com um pouquinho de areia. Mas eles viram esse milagre acontecendo. E aí quando diz não colham para amanhã, o cara vai lá e diz o quê? É a pessoa que sempre diz, mas vai que... mas vai que... né? Aqui Deus muda de ideia. Vou guardar para amanhã. Apodreceu. Começou a cheirar mal. É o que acontece com aquilo que a gente guarda por falta de confiança. O povo tem mais falta de confiança. Em Êxodo 16, no 26, diz que durante 6 dias vocês devem recolhê-lo. Mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Eles não tinham colhido em dobro no sábado, no dia anterior, no 6º dia? Não tinham na sexta colhido em dobro? Não tinha que sair para pegar nada no sábado. Deus já tinha dito que não tinha. Aí o povo sai para ir pegar. Falta de confiança e falta de obediência naquilo que Deus tem colocado para a gente seguir a vida da gente. E às vezes a nossa vida está toda desmantelada porque a gente está seguindo o nosso próprio juízo, ou está seguindo uma lógica deste mundo, que não é a lógica do reino, que não é a lógica de Deus. Esse guardar da falta de confiança, ele apodrece, ele faz mal, ele adoece a gente. Você acha que esse guardar da falta de confiança, ele resolve os teus problemas de ansiedade? Resolve não, ele faz é piorar. Ele faz é piorar. Porque a gente fica com aquela sensação de que nunca é o suficiente que está ali, sabe? Nunca é o suficiente. Mas existe um guardar com propósito. Existe um guardar que faz sentido. É o guardar que tem um propósito. Eu chamo esse guardar de propósito de provisionamento ou até mesmo de culto. Olha o que diz o versículo 22. No 6º dia vocês recolherão o dobro. 2 jarros para cada pessoa. Foi um guardar, não foi? Não foi um guardar? É todo guardar que é ruim? Não. Estava guardando por quê? Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso. Sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal e nem criou bicho.
Porque tinha um propósito. Tinha a ver com sustentabilidade, não com falta de confiança. Tinha a ver com adoração. Como guardar para uma previdência não adoece. Guardar para um momento, o versículo 25 diz: comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no terreno. Existem situações na vida da gente em que nós não encontraremos mais nada no terreno. Chega uma idade na vida da gente que se a gente não tiver construído ali um provisionamento para poder descansar, para poder servir a Deus com alegria, para poder continuar dividindo, continuar repartindo, esse guardar que tem propósito de sustentabilidade e de adoração, ele não apodrece. Mas aí eu pergunto para vocês, meu povo, como saber se os 1.233 que você tem guardado na sua poupança vai cheirar mal ou não vai cheirar mal? O que é que muda? É o seu coração. É o seu coração. Qual era a diferença da oferta de Caim e de Abel? Era o coração deles. Eu não tenho como dizer para ninguém, a partir de uma quantia que tenha reservado, se isso daí está criando bicho, está fedendo, ou se não, porque é algo feito com sustentabilidade, não tem a ver com falta de confiança. Mas você precisa fazer essa investigação. Você precisa fazer essa investigação. Alguém pode estar dizendo aqui, né? Pastor, o senhor está falando para quem? A gente está na pandemia, tem ninguém com dinheiro guardado, não. Eu estou voando aí nesse negócio aí, eu não tenho nada mesmo. Não significa que você não precise aprender essas lições. E precise ressignificar o que significa o quanto você precisa. Porque se você começou essa pandemia sem ter nada guardado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Talvez você tenha se perdido em quais são as suas verdadeiras e reais necessidades. Existe um guardar com propósito. Existe um guardar com propósito. E para encerrar, pessoal, Deus supre as nossas necessidades, apesar das nossas queixas desaforadas. Quem se identifica? Tem hora que a gente está chateado com Deus, sabe? Olha o que o povo diz, ó. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Estão reclamando, pessoal, da necessidade que eles estavam passando. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Essa queixa aqui, ela faz sentido? Ela é justa? É. O povo estava com fome no deserto. Mas o tom não foi legal. O tom da queixa não foi legal. Porque foi tom de murmuração. Preferia morrer lá no deserto. Lá a gente tinha carne e pão à vontade. Esqueceram até da escravidão. Meu povo, a escravidão do Egito foi a pior escravidão do povo hebreu. Pior período. De muito sofrimento. De muito trabalho forçado. Melhor que a gente tivesse ficado lá do que morrer aqui nesse deserto. Mas Deus, Ele supre as nossas necessidades, apesar das nossas queixas desaforadas, porque Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos. E no versículo 4 Ele disse: eu lhes farei chover. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá
diariamente a porção necessária para aquele dia. Deus não ficou magoado com o Tom. Deus olhou por trás daquela queixa desaforada e encontrou alguém que de fato necessitava, que tinha se perdido diante dessa necessidade, que tinha brigado com Deus, mas Deus é maior que isso. Ele vai lá e derrama o pão sobre aquelas vidas. Sabe o que é isso? É graça. Isso é graça de Deus sobre nós. É graça de Deus sobre nossas vidas. E fazendo um paralelo com Jesus, que é a demonstração plena da graça de Deus na vida da gente, que diz em João 6:48, eu sou o pão da vida. Os meus antepassados, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Depois dos 40 anos morreram. Muitos morreram no deserto. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Sabe naquela pergunta que eu fiz aqui para você? O que você precisa? O que você precisa? Jesus é a nossa real necessidade. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é este pão que desceu do céu. E é aquilo que de fato nós precisamos na nossa vida. Quando ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são estas coisas que nós passamos a vida toda lutando por elas. E na verdade o que nós precisamos é buscar o primeiro pão, o pão de maior necessidade em nossas vidas, que é Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, passar por essa pandemia aprendendo a descansar, a confiar em Deus, a experimentar da provisão do Senhor todos os dias da nossa vida. No momento que nós passarmos por lutas e precisarmos acochar, tirarmos, sabe, aquilo que não é essencial para sobreviver no maná, que a gente continue glorificando a Deus por isso. Porque Deus continua cuidando, Deus continua abençoando a cada um de nós. Que nesta noite, Pai, meus irmãos, de uma forma muito especial, você possa descansar agora o seu coração aí em Deus. Queria pedir a Márcia que apagasse aqui as luzes, eu queria que você orasse. Você que está em casa, que você conversasse com Deus. Você conversasse com Deus e que você dissesse ao Senhor. Você dissesse ao Senhor: Pai, Tu és tudo o que eu preciso. Me ensina a rever as minhas necessidades. Me ensina, Pai, a confiar mais em Ti. A confiar mais em Ti. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. A guardar, não por falta de confiança. Pai, eu quero abrir mão de qualquer reserva que represente minha segurança e que represente desconfiança em Ti. Sonda o meu coração, prova o meu coração em relação a isso. E que de forma, Senhor, muito especial, o Senhor possa estar me ensinando a viver com propósito, a guardar com propósito, a dividir o pão, a partilhar o maná que o Senhor tem nos dado com pessoas que nós precisamos em nossa vida. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. E nós temos a certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém?